ali realmente a solução para aquela situação. Vamos ler a palavra de Deus? João capítulo 6, verso 16, diz assim: E quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. É interessante que para a gente entender o contexto desse momento, nós vimos semana passada um milagre de Jesus. Qual foi o milagre que vimos semana passada? Quem lembra? Quarta passada, capítulo 6 também, né? A multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus, ele viu a necessidade de uma grande multidão, ele se importou com aquela multidão, e ele faz um milagre para alimentar aquela multidão. E naquele dia, já quando estava escurecendo, os discípulos agora começam a navegar para uma outra cidade, indo em direção a Cafarnaum. Então, quando desce a tarde, verso 16, os seus discípulos desceram para o mar. Jesus, ele estava com seus discípulos de um lado do mar da Galileia, na cidade de Tiberíades, ali, como a gente viu semana passada, e agora os discípulos começam a navegar para uma próxima cidade, a cidade de Cafarnaum, e essa cidade ficava aproximadamente ali uns 16 quilômetros. Então, ela não era tão perto, ela era 16 quilômetros até hoje. Se você for de Tiberíades até Cafarnaum, você vai mais ou menos andar 16 quilômetros. Pelo mar, ele acaba sendo menos, mas não tão menos, mas vamos pensar que pelo mar seria aproximadamente 12 quilômetros, né? Seria mais ou menos o percurso ali que os discípulos iriam estar fazendo. Então, em Tiberíades, Jesus faz um grande milagre da multiplicação dos pães, e em Cafarnaum, nós vamos ver versículos seguintes, Jesus diz que ele é o pão da vida. Então, uma coisa que eu acho interessante para a gente refletir, Jesus, ele não fazia nenhum milagre sem sentido. Ele preparava as coisas, Jesus ele era dotado de uma capacidade, de uma inteligência, para realmente deixar claro o que é que ele estava querendo ensinar para o povo. Então, primeiro ele multiplica o pão, para mostrar ao povo, porque o pão naquela época, ele era ainda mais especial do que é hoje. Hoje nós substituímos com muita facilidade o pão por outros alimentos. Mas naquela época o pão para muita gente era o único alimento. Era a única fonte de alimento que eles tinham. E eu falei para vocês que inclusive o pão daquela criança que Jesus multiplica era um pão de cevada. O pão de cevada era um pão dos pobres. Porque o pão do trigo já era um pão para pessoas que tinham más condições financeiras. Então Jesus ele se multiplica e como ele diz isso na cidade de Tiberíades, e quando ele vai dizer que ele é o pão da vida em Cafarnaum, ele está dizendo, olha, você lembra desse sustento, desse pão que desce do céu, desse milagre que eu fiz lá em Tiberíades? Eu sou esse pão, eu sou esse milagre, eu sou aquele que mata a verdadeira fome da humanidade, o verdadeiro desespero da humanidade. No verso 17, a Bíblia diz que os discípulos entram no barco e eles atravessam o mar em direção a Cafarnaum. Mas era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado até eles. Meus queridos, quando você for ler a Bíblia, sempre leia do jeito que a gente está fazendo na quarta-feira. Vai lendo e vai tentando descobrir o que é que Deus quer nos ensinar. Você imagina que se hoje navegar na escuridão já não é fácil. Você imagina isso há 12.000 anos atrás. Não existia fachilete, não existia luz. Então, a navegação daquela época, ela dependia muito da lua e das estrelas, inclusive para se guiar. Então, uma noite escura, onde a lua não clareava, as estrelas não entravam, o que é que acontecia? A navegação ficaria praticamente perdida em alto mar. Então você imagina o desespero daqueles pescadores, a situação que eles começam a viver. Eu até conversei hoje, conversando com a irmã Luzenil, eu falei de um fato que aconteceu comigo ontem. Inclusive, Regilano disse que eu tenho que procurar um médico para ver o que é isso.
eu faço o mesmo caminho direto para vir para cá. Eu saio de casa, eu vou lá no girador, faço a volta e venho para cá. Eu tenho que fazer isso. E ontem, interessante, eu ia para a casa de Mateus, eu faço o mesmo percurso para ir para a casa de Mateus, que é próximo lá de casa. Quando eu fui no girador, eu estava no meio do girador, eu simplesmente esqueci onde eu estava. Esqueci. É como se eu tivesse girado e agora eu não sabia mais onde é que eu estava. E eu comecei a tentar procurar na mente onde é que eu estava. Até que voltou na minha mente que eu estava na BR. E eu achei aquilo muito estranho. É uma sensação muito estranha. Eu me senti praticamente naquele momento, foi frações de segundos. Não foi uma coisa que demorou muito. É tanto que quando eu terminei o contorno, eu já sabia onde é que eu estava. Mas no contorno eu simplesmente esqueci onde eu estava. Foi um lapso de memória assim. E eu fico pensando, você imagina, você está em um mar, e daqui a pouco você percebe que você não está sabendo mais para onde você vai. Foi mais ou menos o que eu me senti ontem. Só que isso no estalar de segundos. Mas imagina você num barco, em uma dependência de um mar, e daqui a pouco aquele mar agora não lhe traz mais segurança. E ainda tem uma coisa bem interessante. Jesus não estava com eles. Se a gente pensar na nossa vida, principalmente na vida espiritual agora, quando nós nos perdemos, quando nós muitas vezes adentramos em uma grande escuridão, geralmente Jesus não está com a gente. É porque nós talvez se envolvemos com alguma coisa, tomamos alguma decisão e Jesus ainda não estava com a gente. Mas aquelas pessoas agora estavam num momento de desespero, porque já era escuro. Imagina agora a dificuldade daqueles homens. A escuridão agora tornava eles chegarem em algum lugar algo muito mais difícil. Quando hoje nós navegamos na nossa vida e nós encontramos na escuridão, é simplesmente porque nós estamos sem Jesus. Tem muita gente hoje navegando no mundo da vida em uma grande escuridão, tentando encontrar um lugar seguro, tentando chegar a um lugar que sinta-se apoiado, mas elas não o encontrarão, a gente vai ver aqui no texto, se Jesus não estiver no barco com elas. Por isso nós aqui, que muitas vezes escolhemos algumas coisas de uma forma errada, aqueles que estão nos assistindo, fica uma pergunta: será que na caminhada que eu estou, nas decisões que eu estou tomando, naquilo que eu estou fazendo, Jesus está comigo? Porque se Ele não estiver, eu digo a você, vai chegar a escuridão. Vai chegar um momento de você se perder. Vai chegar um momento de você não conseguir mais se encontrar naquilo que você deveria. E a pergunta fica clara: onde é que você vai chegar? Se chegar em algum lugar, esse lugar será bom? A gente precisa pensar muito isso na nossa vida, que não é porque nós temos Jesus como Senhor de nossa vida, que às vezes nós não tomamos decisão, que muitas vezes se afasta da presença dEle e se afasta do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E aí no verso 18 vai dizer que se a situação estava ruim, ela começa a piorar. Você já viveu uma situação que estava ruim, mas que ela infelizmente ainda piorou o negócio? Aí a Bíblia diz, o mar se levantou. A escuridão já estava difícil. Já estava difícil de encontrar o caminho com a escuridão. E imagina agora o mar revoltado, jogando você para todos os lados. Às vezes nós nos envolvemos com problemas, e esse problema daqui a pouco ele mesmo começa a nos girar. E daqui a pouco a gente não sabe mais a direção que a gente estava querendo ir. O caminho que a gente estava querendo seguir. Porque a confusão tomou conta. E aí diz também que um grande vento começou a soprar. Isso deixa algumas coisas aqui interessantes. Se eu estou caminhando numa direção, fica escuro, já dificulta. Mas se eu seguir em frente, eu sei que eu vou chegar. Mas se de repente alguém passa por mim e me gira na escuridão, eu já não sei mais se eu estou indo para frente. Eu perco a percepção diária.
Mas tu imagina que, por exemplo, você já deve ter visto que quando existem grandes nevoeiros, grandes escuridões, além do porto acender os seus faróis, quando o nevoeiro é muito intenso, ele liga as suas sirenes, para que o barco, o pescador, mesmo se ele não está conseguindo enxergar o farol por conta do nevoeiro, mas ele vai ouvir o som. Mas se o vento estiver tão forte, que nos confunda até o som. Vocês entendem? O texto diz aqui que a situação ali era muito difícil. Não era pouco difícil, era muito difícil. Dificilmente ali, se não existisse a intervenção divina, aqueles homens conseguiriam chegar no seu objetivo. O texto, inclusive, vai deixar para a gente aqui, claro, que eles já haviam navegado 25 até 30 estádios. Isso quer dizer mais ou menos que eles já tinham andado. Um estádio tem mais ou menos 170 a 190 metros, um estádio romano. Então eles tinham andado aqui entre 5 e 6 quilômetros. Eles estavam praticamente no meio do mar da Galileia. Eles estavam praticamente no meio do problema. Pensa comigo humanamente. Quando a gente está num problema gigantesco, que foge do nosso controle, que a gente não está conseguindo enxergar como sair daquele problema, que a gente está vendo que está tão zoada, está tão barulho, que eu não consigo nem parar para pensar bem o que eu tenho que fazer. É nesse momento que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. É nesse momento que Jesus vai ao nosso encontro. Por isso que eu disse a vocês, todos terão a oportunidade, seja qual for o caos e o problema, um dia Deus tocará nos seus corações. E se essas pessoas derem espaço para o Senhor, eles serão salvos. Não existe impossível para Deus. A Bíblia diz que eles já tinham navegado aí 25 a 30 estádios. E aí eles viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco. E eles tiveram o quê? Medo. Eles não entenderam que era Jesus. Às vezes o problema está tão grande, a confusão está tão grande, e o desgaste está tão grande, que eu não percebo Jesus chegar perto. Eu não percebo que aquele milagre é tão grande, que talvez eu não me acho capaz de receber. O desespero ali já estava tomando conta do coração daqueles homens, que eles talvez não compreendiam que Deus estaria intervindo agora pela vida deles. Talvez muitos ali já estavam pensando na morte. Mas Jesus disse, eu estou aqui. Eu cheguei. Eu cheguei para mudar essa realidade. Eu cheguei para transformar essa situação. Verso 20. Vamos ler comigo o que é que Jesus diz? Verso 20. Jesus diz no verso 20, mas lhe disse Jesus, sou eu, não tenham medo. A tradução original diz, eu sou. Jesus está dizendo, é Deus que chegou. É Deus que chegou no meio da tua escuridão, é Deus que chegou no meio do teu caos, é Deus que chegou no meio do teu medo. Eu sou, não tenha medo. Confia. Deus estava presente naquele barco, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente em nossas vidas, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E dizendo para mim e para você, que vivia um mundo de escuridão, em um caos de tempestade, barulhos intensos que não dava para a gente nem ouvir a voz de Deus, e Deus se apresenta para a gente e diz, eu estou aqui. Eu me apresento para vocês, não tenham medo. Eu tenho uma nova oportunidade para a vida de vocês, eu tenho uma nova chance para vocês, eu quero transformar vocês. Não tenham medo. Deus está dizendo para nós que no meio da nossa luta, nós não precisamos ter medo.
Nós temos que confiar no Senhor. Mas isso só é possível para aqueles que abrem o coração para que Cristo entre no seu barco, entre na sua vida, mude aquela situação. Verso 21 vai dizer: então, com alegria, eles receberam Jesus no barco, com prazer. Quando Jesus chega no meio das nossas lutas, nós sentimos prazer, nós se sentimos socorridos pelo Senhor. Quem aqui nunca viveu um momento de desespero, de angústia, e você sente a presença de Deus na tua vida? Você sente que naquele momento Deus está agindo, que naquele momento Deus está guardando você. Olhei para a irmã Jaqueline agora e lembrei do acidente que ela sofreu. Foi naquele momento que Deus se apresentou para ela e disse: minha filha, eu estou aqui. E cada um de nós na nossa vida, nos nossos livramentos, nas nossas lutas, a gente precisa compreender, igreja do Senhor, nós não estamos só. Talvez a escuridão pareça ser maior do que a nossa percepção. Às vezes a tribulação, as tempestades, as lutas parecem até querer nos afogar. Os ventos, o que o mundo diz, o que as pessoas falam, o que muitas vezes a gente mesmo está criando no nosso coração parece ser tão forte. Mas Jesus está dizendo para a gente de uma forma simples: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu tenho poder para transformar essa situação agora. Se eu estou permitindo é porque eu quero aperfeiçoar você. Jesus queria trabalhar ali nos discípulos a confiança nele, a dependência dele, compreender a soberania de Deus em meio a qualquer caos que a gente possa viver. E quando Jesus se apresenta, os discípulos sentem prazer, eles sentem alegria com a presença de Jesus. E a Bíblia diz que logo o barco chegou a uma terra firme, aonde ele ia. Porque quando Jesus ele chega no meio da nossa luta, nós sentimos prazer e socorro, e nós vemos claramente a vitória. Parece que o restante dos 6 quilômetros foi um piscar de olhos agora, né? Qual era a diferença? Vocês perceberam que nesse texto aqui, a Bíblia não comenta nesse texto específico que o mar se acalmou? Ela não comenta que o vento parou? Ela não comenta que clareou? Ela comenta que eles chegaram rapidamente. Porque com Jesus, nem todas as vezes ele vai nos tirar do problema. Mas passar pelo problema com Jesus é muito diferente. Não tem o peso que tinha sem Jesus. Não temos o medo que a gente tinha sem Jesus. Não tem o desespero que a gente tinha sem Jesus. Com Jesus agora é prazeroso, é agradável. Até o problema é bom de se passar com Jesus. Porque ele traz prazer, alegria e gratidão. É assim que nós devemos receber Jesus. Aqui também não fala que os discípulos reclamaram do problema, reclamaram do que estava vivendo. Eles simplesmente se alegraram com a situação. Eles simplesmente confiaram no Senhor Jesus e logo chegou ao outro lado. Parecia que o restante dos quilômetros, das braçadas, das remadas que eles tinham que dar, não tinha mais o mesmo peso. Não tinha mais a mesma dor, o mesmo desespero. Meus queridos, Jesus ele deixa claro para a gente: no mundo vocês vão passar por dificuldade. No mundo vocês terão aflições. Mas a diferença é com quem vocês passarão esses momentos. É na minha presença, é confiando em mim, é depositando em mim a esperança de vocês? Ou é achando que vocês vão conseguir com a força de vocês? Pensa comigo. Aqueles homens conseguiriam chegar do outro lado sem Jesus? Eles conseguiriam o objetivo deles sem Jesus?
Eles seriam felizes sem Jesus? E por que tanta gente insiste ainda em viver sem Jesus? É uma coisa que às vezes até, eu acho que você vive a mesma sensação que eu vivo. Você vê alguém que está vivendo essa escuridão. Você conhece alguém que está vivendo uma tempestade tremenda. Que está vivendo um fuzuê, que nem a gente diz, uma bagunça na vida tremenda. E você diz para essa pessoa, olha, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer levar você para um lugar de luz. Jesus quer levar você para um lugar de tranquilidade. Jesus quer levar você para um lugar de calmaria. E a pessoa simplesmente diz, não, eu não quero. Porque na cabeça dessa pessoa ela é livre. E na cabeça dessa pessoa ela vai ser escrava de Jesus. Meu querido, por Jesus vale a pena todas as coisas. E nós sabemos que o Jesus é maravilhoso e bondoso com a gente. Ser servo dele, ser obediente a ele, não é uma coisa que pode ser pesado para a gente. Tem que ser prazeroso. No dia que as pessoas ainda acharem que deixar de beber é mais importante do que Jesus, que continuar naquela vida de pecado, continuar naquela vida de submissão ao erro, é melhor do que Jesus, essas pessoas simplesmente estão em uma grande escuridão, totalmente afogadas na escuridão, e elas não conseguem compreender nem encontrar o caminho, mesmo que Jesus está ali, batendo a porta, mas as pessoas continuam cegas. E por isso, por essas pessoas, nós precisamos orar, nós precisamos interceder para que Deus livre essas pessoas de todo mal. Porque, meus queridos, depois que Jesus entrou na vida, entrou naquela situação, a escuridão não tinha mais força, o mar, por mais bravo, não fazia mais medo, os ventos fortes geravam agora tranquilidade. Não tem nada, nenhum medo, nenhuma situação que seja maior do que nosso Deus. E para finalizar, eu queria dizer a vocês uma grande lição que Jesus deixa aqui para os seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos aqui, eu sou o Senhor da gravidade. Jesus veio caminhando sobre as águas. Isso é impossível a um ser natural. Qualquer uma pessoa que tentar andar sobre a água, ela vai afundar. Jesus mostrou, eu sou Senhor da gravidade. A Bíblia diz que não cai uma folha seca, se não for permissão do Senhor. O nosso Deus, Ele é Senhor da gravidade. Quem nos sustenta sobre a terra, não é o núcleo, o terreno que nos sustenta. É a mão poderosa do Senhor. Quem sustenta aquela lua gigante que a gente olhar e ver? É a mão do Senhor. Quem sustenta o sol, os pássaros voando, as nuvens no céu, tudo é a potente mão do Senhor. E esse Deus está dizendo para a gente, eu sou e eu estou com você. Deus ensina que o mar é submisso ao seu querer. Nós vemos em outra passagem bíblica que Jesus estava dormindo no barco e quando os homens o convidam, seus discípulos ali com medo, Jesus diz o que para o mar? Aquieta mar, para vento. E a Bíblia diz que ali houve uma grande calmaria. Deus é Senhor soberano, porque tudo foi Ele que criou. Tudo está debaixo do seu domínio. O vento depende do Senhor. A gente precisa entender isso, é esse Deus que nós servimos. Meu querido, alguém pode tirar a minha vida, mas isso só acontece se Deus permitir. Um dia eu posso ser contaminado por um vírus.
Mas isso só acontece se Deus permitir. Isso não quer dizer que eu não vou ter cuidado. Isso não quer dizer que eu não vou me cuidar. Até porque esse vírus nós nos cuidamos por nós e pelos outros. Porque também, infelizmente, por conta do descuido, existe a permissão de Deus, mas existe também o descuido do homem, que infelizmente prejudica a sua vida. E uma coisa que Deus deixa claro, depois que Jesus entrou no barco, rapidamente eles chegaram do outro lado. O tempo depende da ordem do Senhor. O tempo é submisso à voz de Deus. Não fica claro se algo foi automático. Não fica claro se o tempo passou, mas eles agora estavam tranquilos. Mas o que fica claro é que Deus é Senhor do tempo. A Bíblia diz que um dia para o homem, 1000 anos para o homem, é como um dia para Deus. Nós vivemos em um tempo cronológico. Existe um tempo chamado Kairos, que esse é o tempo perfeito de Deus. E é nesse tempo que a gente depende. Então, resumindo o que Deus fala ao nosso coração hoje. Jesus não nos deixa só. Independente da luta que você está vivendo, da escuridão que está tentando te cercar, da tempestade que muitas vezes bate no barco da tua vida, das vozes que você está ouvindo, Jesus está dizendo: eu estou aqui. Fique tranquilo. Eu estou no comando de todas as coisas. E se você confiar em Deus, Ele vai trazer uma tranquilidade ao teu coração. E você vai passar por essa luta dando glória ao nome dEle. Amém? É assim que Ele quer falar, é assim que Ele quer trabalhar em nossos corações. Vamos orar? Vamos entregar nossas vidas ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, toma conta. As lutas são grandes, as tempestades, a escuridão, mas eu confio no Senhor. Eu creio no Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, Pai, porque nós temos a Ti como Senhor de nossa vida. Nós sabemos, Deus, que se a escuridão vier, as tempestades, os ventos, eles não nos destruirá, porque o Senhor está com a gente. Se Ele vem por permissão Tua para nos fortalecer, para nos dar mais experiência contigo, para que nós possamos viver mais perto do Senhor, crer mais no Senhor, confiar mais em Ti. Deus nos faz te receber com alegria, com prazer, com graça, com gratidão, sabendo que as lutas são permissões do Senhor, mas a vitória vem porque ela é promessa do Senhor em nossas vidas. Deus, faz a Tua vontade e o Teu querer em nós. Nos ensina, Senhor, a compreender a Tua plena vontade. Nos ensina a depender totalmente do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê força e nos coloque de pé para glorificar o Teu nome. É assim, Deus, que nós te oramos, confiamos em Ti. Pedimos que o Senhor conduza a nossa vida e nos dê paz. Porque nós sabemos que com o Senhor no barco tudo vai bem. O tempo será abreviado, as coisas passarão, as forças do mal não terão força contra nós, as tentativas do maligno cairão por terra, porque o Senhor está com a gente. E eu não preciso ter medo, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é dono do vento, o Senhor é dono do mar, o Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é Senhor. Por isso em Ti nós depositamos a nossa vida, confiando no Senhor, que o Senhor está em nosso favor e que o Senhor guerreará por nós. Muito obrigado, Pai. E assim, Deus, eu peço que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.